Muito amado Padre Federico, nosso estimado pároco desta bonita paróquia Santa Catarina de Siena. Amados irmãos e irmãs presentes nesta nossa igreja, catequistas, catequizandos de Crisma, catecúmeno Pedro, padrinhos e madrinhas e famílias, e diletos irmãos que nos acompanham pelas nossas mídias diocesanas. Neste 12º domingo do tempo comum, nós escutamos estas leituras maravilhosas. Evangelho que descreve um grande milagre de nosso Senhor, a tempestade acalmada. Jesus que dá ordem ao vento e ao mar, para que termine aquela tempestade que colocava em risco a vida dos apóstolos no mar de Tiberíades. A primeira leitura que nos lembra Jó, servo fiel de Deus, que sofreu terrivelmente uma tempestade de perseguição do próprio demônio, que deletou da face da terra os seus filhos. E ele manteve firme na sua graça, na sua fé, não se tornando um arrogante contra Deus. E o apóstolo Paulo, que diz para nós que tudo agora é Cristo, nada mais. Tudo se resume agora na pessoa de nosso Senhor, o sentido da vida, do mundo, porque Cristo é o Rei e Senhor de todos nós, do universo, de toda a obra da criação. Quando nós assistimos o medo dos apóstolos na narrativa do Evangelho de hoje, quando contemplavam aquela tempestade tremenda, ventos, relâmpagos, ondas encapeladas e o medo da morte, eles gritam por Jesus. Jesus tranquilamente repousava, descansava, dormia no convés do barco. Eles, assustados, clamam por Cristo e o interroga: Senhor, não vês que estamos à deriva? Estamos a perecer? Ao terminar o milagre, nosso Senhor Jesus Cristo assevera a eles: vocês são homens de pouca fé. Vocês não estão maduros. E aquele milagre, um milagre tremendo, colocou no coração dos apóstolos a certeza: Cristo é o Senhor. Se havia alguma dúvida ali agora diante do milagre tão extraordinário, o coração dos discípulos se enche de confiança. É o que Jesus quer deles, que eles tenham fé, e a fé é confiança. Crer é confiar. É despojar o coração de todos os apegos, de todos os medos e dizer: sim, Senhor, aqui eu estou. Para vocês que hoje estão aqui para receber o sacramento, especialmente o Pedro, que receberá o batismo, que é o início da nossa caminhada sacramental na igreja, batismo que abre as portas da salvação para nós, a crisma que confirma a força da unção da pertença no batismo, e a Eucaristia, que é o alimento dos caminhantes neste mundo para o céu.
nestes sinais, nós encontramos o Cristo, que não nos apavora, mas que, pelo contrário, nos cura, nos fortalece, nos dá confiança. Basta a gente olhar para todas as nossas seguranças neste mundo. O dinheirinho que a gente tem, uma chácara, uma casa, uma bicicleta, uma moto, um carro, um comércio, uma fazendinha. O que é isso? É nada. Diante da grandeza de Deus, não é nada. Nada neste mundo pode nos dar segurança. Agora mesmo acabei de receber o recado de um bispo que acabou de morrer agora, lá no Alto Amazonas. Infarto fulminante. Estava certamente preparando para celebrar a missa agora à noite, já está do outro lado da vida. Já foi. Já não está mais neste mundo. Só deixou o corpo para a ressurreição final. A nossa segurança está no Senhor. E a crisma que a gente recebe, que é a unção do Espírito Santo, é para a gente aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Qual que é a minha segurança? Deus. Qual a finalidade nossa sobre a terra? Amar a Deus, servir a Deus e o próximo. Qual é a certeza da nossa vida neste mundo? A nossa morte. E o que a igreja nos ensina sobre a morte? Que nós devemos preparar todo dia para ela, sem medo, sem desespero, porque o medo não é dos cristãos, não é da nossa natureza, não é da nossa fé. Nós contemplamos a fraqueza dos apóstolos e, estando com Deus na barca, tiveram medo da morte, e por isso Jesus censura o coração deles. Homens de pouca fé. Nós católicos precisamos de muita fé. O mundo é cheio de tribulação, é cheio de perigos. Nós estamos vivendo agora uma pandemia no mundo todo. O que a igreja tem a fazer no meio de tudo isso? Nos preparar. O papel da igreja não é dar indicativos de remédio, não é se tornar uma contadora de óbitos, não. O papel da igreja é auxiliar a fé, dar os sacramentos, assistir aos doentes, rezar pelos que morrem, pelo descanso eterno deles. Esse é o nosso papel. O mais importante na nossa vida neste mundo não é o nosso corpo, não é a nossa vida aqui, mas é a nossa salvação eterna. A primeira preocupação, meus irmãos, nossa é: onde irei passar a eternidade? Para onde eu irei depois da minha morte? Nós temos as virtudes extraordinárias da fé, da esperança, da caridade. A gente precisa pedir essas virtudes. Elas nos ajudam a estarmos profundamente ligados a Deus, intimamente conectados a Deus. E as virtudes morais, que é toda a nossa busca pela justiça, o atendimento aos carismas do Espírito, vai nos dar a graça de fazermos da nossa vida aquilo que agrada a Deus. Nós não somos dono da nossa vida. Nós não somos dono do nosso corpo. O ser humano não é dono da vida. É Deus que é o dono da vida. Quantas e quantas pessoas que já morreram neste mundo estão a morrer? Quantas pessoas que essa peste já dizimou? Tristemente. E a tarefa nossa é nos preparar, porque nós não sabemos quando será a nossa hora, quando será a nossa vez.
quando eu vivo as virtudes, quando eu procuro agradar a Deus, eu me preparo bem para a morte. Esse é o nosso caminho. Deus nos dá a graça dos sacramentos, batismo, que a gente entra na igreja, a comunhão, a Eucaristia, a confissão, são dos enfermos, para nos fortalecermos para o último momento da nossa vida. Pois tudo neste mundo passa. A igreja não é um sindicato, a igreja não é uma hospedaria, a igreja não é um hospital, a igreja não é uma ONG, a igreja não é uma associação intramundana, intrahistórica, para salvar vidas, para ensinar a fazer as coisas que nos impede das catástrofes sociais, etc. Não. A igreja é a nossa mãe que nos ensina o caminho da santidade e como enfrentar os desafios. Toda esta parte social, todos os cuidados sanitários, é a autoridade civil que deve fazer, desde as prefeituras até o mais alto escalão da administração pública do país. Não é aí o campo da igreja. Nosso campo é a evangelização, é o zelo, é o cuidado das almas, é o cuidado também com os pobres, com os que sofrem. Mas a missão da igreja é preparar o povo de Deus para não ser destruído pelas ondas, pela ventania do pecado deste mundo. Porque o mundo é carregado de injustiças, tantas injustiças. Quantas acusações, quantas condenações, quantos julgamentos a gente assiste nesses tempos de complexidade em que esse vírus tornou-se o escárnio do diabo na vida de tantas pessoas que usam desta pandemia para se enriquecer, para fazer política, para fazer narrativas. Mas a gente vê pouco apelo à vida espiritual, a vida de evangelização, pouco apelo à humildade, porque nós estamos diante de uma situação tão difícil, que só Deus pode nos dar a força para superar. Os tempos, meus irmãos, são difíceis e querem usar de todo esse contexto sanitário para domesticar o povo, para tirar a fé das pessoas. É muito triste saber que em muitos lugares ainda as igrejas estão fechadas. Não tem a celebração da Santa Missa. Lockdown, fechamento, obscurantismo. A igreja tida como inoportuna, a igreja como desnecessária, a fé como uma bobagem que nós não precisamos viver. É isso que eles querem, que a nova ordem mundial quer colocar no coração da humanidade. Uma humanidade independente de Deus. Tudo é a ciência, mas a ciência ainda não resolveu? A ciência ainda não deu respostas? A ciência orgulhosa não produz, a ciência precisa ser humilde. E nós precisamos entender que a ciência, ela é um dom, mesmo a ciência natural, ela é um dom que Deus nos deu através da nossa inteligência. Mas nós precisamos de uma ciência sobrenatural, que é aquela iluminada pela graça de Deus, que nos dá esperança, que tira de nós o medo, a mentira, a soberba, o orgulho e nos direciona no caminho que o Espírito Santo quer que nós trilhemos, que é o caminho dos seus carismas, o caminho dos seus dons, o caminho da sua vitória. A vocês que hoje recebem o batismo, que recebe a crisma, a igreja espera de vocês, sobretudo jovens, que
que vocês não se deixem enganar por esse mundo esquisito que nós estamos vivendo. Esse mundo que apresenta para os jovens somente coisas que não prestam. Esse mundo da pornografia, mundo da prostituição, mundo do pecado, o mundo da mentira, o mundo do escárnio pela família, porque a nova ordem mundial está sendo preparada há tanto tempo. A primeira perseguição que ela faz é a família. E nós assistimos nesses últimos 70 anos um processo de destruição da família. Isso está muito presente. Veja, meus irmãos, que nesses tempos de destruição da família, aumentaram as drogas, aumentaram os suicídios, aumentaram os abortos. Eu vejo muita gente gritando, esgoelando sobre a questão dos mortos pela peste. É lamentável. Tantos mortos, tanta gente gritando. Outro dia eu listei 5 que mais grita, todos abortistas, e não diz uma palavra sobre os milhões de abortos que são feitos no Brasil todos os anos. Então a mentira, essa gente, muitos que ficam gritando, esbravejando a respeito dos mortos, são pessoas sem Deus, que não sabem nem rezar um glória ao Pai pela alma dos mortos, e fica aí defendendo o aborto, defendendo a eutanásia, defendendo a destruição da família, promovendo a ideologia de gênero que mata o sentido da vida e tudo mais. Vivemos um tempo difícil, nós precisamos nos refugiar no Cristo, a nossa capela do Santíssimo, refugiar no colo de Nossa Senhora, rezando o nosso terço, o nosso rosário, refugiar na nossa Bíblia, recitando os salmos, lendo os santos evangelhos, refugiar-nos no amor da família. Esse tempo pede de nós que nós sejamos mais firmes nas nossas famílias. Nós vamos ficar um restinho no mundo de pessoas fiéis a Deus, mas nós não vamos desistir. E vocês, jovens, preparem o coração de vocês, não fujam das coisas de Deus. Quem for para a faculdade, não deixar que os comunistas, os ateus, os relativistas tirem a fé de vocês em Deus. Porque as nossas universidades se tornaram lugares muito propícios dessas pessoas estranhas, pessoas desconcentradas, pessoas descompostas espiritualmente, que querem tirar a fé das pessoas. A nossa fé é a nossa riqueza. Não deixe que o demônio, através desse tipo de gente, roube a sua fé. Seja firme, a nossa igreja é a igreja deixada pelo Senhor, que vai preparar o povo para os últimos tempos, a igreja que vai nos dar essa força para a gente combater o antideus, o anticristo, que está solto neste mundo, levando as almas ao abismo da condenação. A igreja será sempre a mesma, porque Cristo é o mesmo. Portanto, meus irmãos, não deixemos que a voz do estranho, que a voz do espírito das trevas nos engane, porque a voz que nós seguimos é a do Senhor, é de Cristo, o bom pastor, que fala ao nosso coração através de Pentecostes, através do Espírito Santo, nos dando vida, ciência e paz. Que Deus abençoe vocês ricamente e que Nossa Senhora, Santa Catarina de Sena, os acompanhe com a intercessão, para que ao final da nossa vida neste mundo, a gente possa dizer com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, e resta agora receber a coroa, o justo juiz, que me concederá naquele dia. Amém.